que está aqui na página 11, praticamente citado. Eu estou vendo aqui, o pessoal começou já a me mandar algumas Não custa avisar quem estiver entrando, se ligar em desligar a câmera e o microfone. Perfeito. Eu tô vendo, quando eu vejo algum participante que tá sem o mudo habilitado, eu tô habilitando aqui também, como aconteceu agora, tá bom? E aí a gente fica com a qualidade de áudio boa para todo mundo. Bom, vamos lá. 9:03, como a gente tinha combinado. Inicialmente, eu queria agradecer a todos os que estão ainda entrando, mas principalmente para o Antônio e o pessoal da... Aí a câmera, pedi para não mexer. Opa, pessoal, se puderem deixar o mute. Ontem também consegui entrar, mas só ficou... Eu acho que acontece essas coisas nesses eventos em que as pessoas estão com o microfone aberto, né? Mas queria agradecer bastante a vocês por terem topado esse desafio de virem participar do evento. É melhor mutar todo mundo de uma vez e voltar. Porque aqui normalmente aqui embaixo tem. Beleza, eu vou mutar aqui. Pronto, aí Pimentel, para você falar, pode tirar o mudo. Beleza. Bom, então, sem muitas delongas aí, a gente tomou essa iniciativa de fazer a terceira edição desse evento, né? Que a gente vem trabalhando de uma maneira muito colaborativa entre várias empresas que decidem se cooperar, né, na discussão de temas relacionados ao workplace management. A gente reforça que isso não é um fórum para fazer a apresentação comercial, nem deck de marketing, nem fazer nenhuma abordagem comercial, mas sim discutir de uma forma profissional os assuntos pertinentes a esse tema base, né? E óbvio que o que nos motivou a tratar de fazer essa terceira edição nesse momento é todo esse conjunto de impactos que todos estão vivendo, né? Em um momento em que ninguém ainda tem uma bola de cristal, né? Que consiga até saber quando começa esse retorno, pelo menos aqui em São Paulo. E muito menos como isso vai ser. E essa agenda de Workplace Management é uma agenda muito extensa, né? A gente tentou fazer a sugestão de painéis que abordassem diferentes partes desse assunto. Óbvio que tem muita interseção entre as partes, mas dessa interseção vem a necessidade de dar um foco maior sobre alguns assuntos, né? Então, ontem a gente teve um painel que discutiu mais na visão dos aspectos de people, né? Ontem pela manhã. À tarde, a gente já buscou mais uma discussão centrada nos aspectos de gestão. E esse painel, especificamente, ele trata de um outro ponto da história, de uma forma mais focada, além de workplace ser a palavra do momento, né, ela está trazendo uma complexidade enorme sobre mudanças, né? E naturalmente a gente vai tendo uma percepção de que os próximos 18 meses
ou a 24 meses, muitos aprendizados vão acontecer das mais variadas formas. E uma delas vai vindo cada vez mais à tona de que os aprendizados vão sendo contínuos e incrementais. E nessa história dos aprendizados contínuos e incrementais, naturalmente, o dimensionamento, a forma como esse workplace vai ser fisicamente, ele vai sendo o alvo de alterações, né? Coisa que não era a vida antes desse momento, né? Não era prática, não era assim que as coisas aconteciam. E aí, dito tudo isso, eu jogo aí para os palestrantes, né? O Antônio e as meninas da KMX, como é que vocês estão vendo isso? Se é assim mesmo, como é que vocês começam a perceber que esse cenário vai também implicar nesse tipo de mudança ou não? Eu vi aí um pouco de vocês para a gente começar esse bate-papo aqui. Começar? Poxa. Bom dia a todo mundo. Obrigada aí pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho aí da nossa vivência, das nossas experiências. Eu acho que tudo que o Flávio falou é a realidade, é o que as empresas estão com dúvida, é uma série de questionamentos e uma série de incertezas, né? Bom, vou me apresentar, eu sou Érica, arquiteta aqui da KMX. Eu sou a Denise. E, bom, dando acho que início a esse bate-papo, eu acho que hoje nós temos muitas incertezas, né? Como o Fábio falou, a gente não tem uma bola de cristal para saber o que vai acontecer. O único fato é que as coisas vão voltar de uma forma diferente, né? Então, a gente tem visto muitas empresas achando que o home office vai ser a bola de prata. Poxa, eu consigo trabalhar com todo mundo em casa, mas será que consegue mesmo? A gente está numa situação atípica, né? Estamos todos em casa de uma forma forçada. Isso quando voltar ao normal, será que vai funcionar também? Né? Então, acho que essa é a principal questão. Se o home office ele veio para ficar, acredito que sim, em parte, e como que a estrutura do escritório, né, os edifícios, os andares, as lajes, como elas vão se transformar para conversar com essa questão do home office, né? Então, acho que o assunto do layout está muito linkado nisso. Não tem como a gente pensar em layout sem pensar em pessoas, sem falar de como as pessoas vão estar modificadas após todo esse período de isolamento, de trabalho encapsulado, né, digamos assim. Então, não tem como a gente desvincular uma coisa da outra, né? Acho que assim, a leitura que eu tenho, que eu estou tendo no momento, eu não sei se é a mesma de vocês, né? Pela minha idade, eu passei pela crise do 2001, eu não sei quem passou por essa crise, eu lembro da crise de 2001, né? Onde, sei lá, tudo se desmontou, nada se avançou, nada se fez, todo mundo despencou, né? Foi exatamente o que aconteceu nessa crise de 2001, né? A gente passou por uma crise que foi um pouco mais leve, que foi a crise de 2008, 2009, né? Onde também as empresas, principalmente as empresas de consumo, né? Elas tiveram um tropeção bem grande. A gente passou por uma crise aí no meio da década também, que foi uma crise, não foi considerável, mas foi uma crise também. E agora a gente chega novamente em 2020 com uma outra crise, né? Por que eu falo em crise? Na verdade, eu quero fazer um comparativo, né, com 2001 a 2020. Qual que era a diferença de 2001 para 2020? Né? Tudo bem, não teve pandemia naquela época, mas a diferença é que daquela época para cá, a gente tem um desenvolvimento de tecnologia exponencial, onde tudo é possível fazer aqui. 100% hoje da minha vida está aqui, seja uma transferência bancária, seja um pagamento, seja para tirar uma foto, né? Esses dias eu estava pensando, né? Eu não tenho mais aquela máquina fotográfica digital. Para mim, máquina fotográfica digital já é uma peça de museu, né?
quem diria, né? E nem estou falando de uma máquina fotográfica com filme, né? Da época da faculdade. É uma digital, já virou peça de museu, né? Então, assim, a gente entrou num momento, a gente está num momento, em 2020, onde a tecnologia ela está muito avançada, pelo que a gente entende. Tudo é possível fazer fora do escritório. E eu nem gosto de usar muito o termo de home office, eu gosto até do termo teletrabalho, porque assim, você trabalha no Starbucks, você trabalha no aeroporto, você trabalha na rodoviária, você trabalha na casa da mãe, você trabalha em casa fazendo home office também, você trabalha em todos os lugares. E foi essa tecnologia que permitiu que no meio dessa pandemia que a gente vive hoje, com que as pessoas que são de escritório conseguissem se mobilizar e dar conta do seu trabalho, certo? Não estou falando do trabalho de base, do trabalho de indústria e tudo mais, porque isso continua onde ele sempre foi, certo? Então a tecnologia permitiu isso. Algumas pessoas estão percebendo agora, porque assim, fala que todo mundo faz home office, mas na verdade não fala, porque a gente tem uma necessidade de controle muito grande, né? Controle das pessoas que trabalham com a gente, controle do trabalho, né? Medo de que a pessoa não vá trabalhar se ela não estiver embaixo dos nossos olhos, né? Todo mundo tem isso, né? Isso é meio natural da empresa. E essa quebra de barreira permitiu com que as empresas percebessem de que sim, é viável o home office, posteriormente é viável um teletrabalho, é viável trabalhar fora do escritório. Isso é bem interessante. E aí a gente tem alguns resultados já colhidos, por exemplo, do Guilherme, da XP, falando que ele vai implementar home office para os funcionários dele como padrão, né? É uma entrevista que ele deu, eu acho que foi ontem, antes de ontem, alguma coisa assim. Então isso é como as meninas da KMX falaram, isso vai gerar uma cultura nova, né? O quanto isso vai ser colhido e usado pelas empresas é minha dúvida. Se elas realmente vão usar parcialmente isso, se vai fazer algum sentido ou não, enfim, se elas vão adotar isso daqui para frente ou não, enfim, aí fica a minha grande dúvida, né, do que vai acontecer. Eu não sei como vocês veem isso, né, qual que é a percepção. Hoje está todo mundo assustado, está todo mundo fragilizado, todo mundo acuado, né, não dá para você ter nada muito maduro das pessoas, né? Pela situação que a gente está vivendo, das empresas, né? As empresas ainda estão meio que tentando sobreviver, tentando pagar conta. O foco é pagar conta hoje em dia, né? Não é nem ver o futuro do trabalho. Mas eu não sei como vocês veem isso, né? Eu entendo assim, pior ângulo para você entender um vulcão é de dentro do vulcão. A gente precisa ter um afastamento, a gente precisa ter uma distância para perceber melhor o que está acontecendo, qual o alcance daquilo. Então, nós estamos no meio do vulcão hoje, né? Então, já aconteceram diversas pandemias, até piores do que essa no passado, nunca num momento como esse, em que a comunicação está na palma da mão, né? Então, assim, eu acho que a questão tecnológica que vai influenciar no trabalho, ela está quase totalmente resolvida. Hoje, como você falou, a gente trabalha de qualquer lugar, a gente tem celular, tem notebook, tem internet, tem tudo, né? A gente tem todo um ferramental tecnológico que permite isso, e essas ferramentas vão ficar ainda melhores num futuro, assim, no presente. Eu acho que todos esses problemas que a gente tem, um pouquinho de comunicação, de ferramenta, tal, isso tudo está sendo ajustado tão rapidamente que essa parte tecnológica eu acredito que vai estar resolvida muito rápido. A questão realmente é o lado humano disso, né? Então, a tecnologia está aqui, vai ajudar, vai permitir todos esses cenários de trabalho em qualquer lugar, mas nós estamos há milhões de anos nos desenvolvendo como seres humanos, e a gente chegou onde a gente está por uma capacidade que é puramente humana de comunicação. Então, o ser humano, ele é um ser social, ele precisa estar em comunidade, desde as cavernas até hoje. Então, a questão do contato direto, da voz, do olho a olho, isso a gente não vai conseguir transformar tão rápido, né? Isso é inerente do ser humano. Eu acredito que este lado, né, é o que vai ser mais valorizado daqui para frente. Todo mundo está com saudade do happy hour, né? Às vezes, tudo bem, eu consigo trabalhar de casa, não está trabalhando, está
a gente não teve o resultado do trabalho afetado por não estar todo mundo no mesmo lugar, né? Mas a gente sente saudade de sexta-feira ir para o happy hour. A gente tem saudade de abraçar os colegas do trabalho, né? Então, a vida continua. Então, eu acredito que o grande desafio para esses dias vai ser as questões relacionadas à cultura, né? E é isso que os gestores precisam estar atentos, né? Como é que eu vou criar uma cultura dentro da minha empresa que vai se utilizar de todas essas tecnologias, de todas as possibilidades. A legislação vai ser flexibilizada, a legislação vai ser aprimorada, essas questões práticas, elas vão ter que acontecer, mas a partir de agora, os espaços de trabalho, como eles terão que ser pensados, como eles terão que ser moldados, projetados, moldados, para atender melhor essas questões que a gente nem tomava conta disso. A gente nem percebia o quanto era importante um happy hour. A gente nem percebia quando era importante uma reunião de equipe ali, que 15 minutos antes ficava trocando, batendo papo, falando um pouco, contando piadinha e tal. E agora a ficha está caindo. Isso é muito mais importante do que a gente imaginava, né? O relacionamento direto é muito mais importante. Então, eu acredito que uma das consequências disso, nos ambientes de trabalho, vai ser valorizar esses espaços, valorizar os espaços em que as pessoas se encontrem, que as pessoas conversem, que elas troquem experiências. A questão do teletrabalho, eu acredito que vai acontecer porque mesmo as empresas mais resistentes a ele tiveram que experimentar desse remédio e estão percebendo que esse remédio não mata, que esse remédio é bom e que ele pode ser benéfico. Então, o teletrabalho, acredito que realmente vai ampliar, a gente vai ter cada vez um número maior de pessoas trabalhando fora da base da sua empresa, fora do escritório, né? Porém, eu acredito que as empresas vão ter que pensar em espaços em que, quando eu estiver lá, seja um dia da semana, seja... não precisa nem ter essa periodicidade de tantos dias por semana, mas quando eu estiver lá, que eu consiga realmente estabelecer relações humanas, né? E isso é devido a uma pressão do próprio mercado, a pressão por aluguel cada vez mais caro e tal. Então, é uma questão que não era tão levada em conta, né? O importante era colocar toda a minha equipe ali, dar ferramentas para que as pessoas trabalhem, e agora o pessoal está percebendo que para trabalhar bem a gente precisa de uma ferramenta que é a ferramenta da interação, é a ferramenta da comunicação, do relacionamento humano, né? Então, eu acredito que uma das grandes diferenças é essa. Pegando um gancho, Oi, desculpe. só pegando um gancho aqui para complementar, como que isso impacta na estrutura mesmo do escritório, né? Assim, todo mundo acha que, poxa, eu vou conseguir devolver 50% do meu espaço, porque 50% da minha equipe vai trabalhar de forma remota, não vai estar aqui o tempo todo. Talvez isso não seja uma verdade 100% aí, mas, como a Denise disse, o escritório ele vai passar a ser um ponto realmente de encontro. Então, tudo que é produção, tudo que você consegue fazer sozinho, eu vou ler um contrato, vou preparar uma planilha, vou desenvolver um estudo, tudo que você consegue fazer sozinho, você não vai precisar estar fisicamente no escritório. Mas a questão da convivência, ela vai ficar cada vez mais forte. Então, o escritório ele vai passar a ter menos estações convencionais de trabalho isolado, e eu acredito que a questão dos ambientes colaborativos, dos ambientes multiuso, ele vai ficar cada vez mais forte. E a gente sabe que esses ambientes eles ocupam mais espaço do que estações convencionais. Então, talvez não haja uma redução de área ocupada tão drástica, mas sim uma reinvenção do layout. Então, as plantas vão ficar mais fluidas, vão ficar mais abertas,
os móveis vão ser cada vez mais flexíveis, então isso tudo vai promover essa sinergia entre as equipes, né? Então, o escritório ele vai ser muito mais o headquarter, né? Muitas empresas já usam esse termo e acho que isso vai ficar cada vez mais forte. Esse é o lugar onde as pessoas interagem, fazem planejamentos, reuniões estratégicas, e não vai ser mais um espaço de produção, né? Acho que a produção mesmo vai ficar para a parte do remoto. Desculpa, Antônio, pode continuar. Né, eu concordo com vocês. Eu acho que o pensamento de vocês está muito em linha com o que eu tenho entendido para o futuro. Eu li um texto ultimamente da Lee Edelkoort, que eu gosto bastante, que é aquela pesquisadora de tendência holandesa, que ela fala que agora não é uma crise padrão, né? A gente entrou numa crise de ruptura, né? Onde tudo se para pensar, né? Onde você, quando você fecha uma China, você para o mundo inteiro, né? Porque tudo no mundo é feito de poliéster chinês, né? Tudo vem da China, tudo é produzido na China, enfim, você para o mundo inteiro. Então chega um momento nessa ruptura de repensar toda a estrutura, né? E isso vai de encontro com os escritórios, né? O que vocês falaram é o que eu entendo também. A percepção que eu tenho, acho que é muito clara. Eu não sou o maior especialista nisso, acho que assim, até Flávio, uma sugestão, chamar a Cláudia Andrade para falar um pouquinho sobre isso no futuro, tá? Porque se tem alguém que é especialista em ocupação e escritórios, a Cláudia Andrade no Brasil, tá? Mas, assim, a minha percepção é que as empresas elas vão começar a entender um pouco mais essa estrutura de home office ou teletrabalho. Com isso, você tem uma diminuição obrigatória de espaços padrão de trabalho, a mesinha, o bench padrãozinho de trabalho de 1,40, 1,20, 1,60, seja lá o que for. Só que tem uma inversa proporcional do branding, da marca da empresa, da força da empresa. As pessoas, elas precisam de ligação, elas precisam de afeto, elas precisam de conexão. Tá? E quando a gente fala de conexão, que é o que vocês falaram, não é só com gente, é uma conexão com a marca, e aquilo se dá pelo escritório. Então, novamente, eu concordo com vocês, as empresas vão diminuir espaços de trabalho convencionais. Eu acho que isso daí tende a aumentar espaços de trabalho não convencionais, tende a aumentar os colaborativos, tende a aumentar os espaços de interação e tudo mais, porque quando a gente trabalha fora da empresa concentrado, quando a gente vai na empresa, a gente não quer trabalhar concentrado. Se a gente for pouco, que seja 2 horas na semana ou 3 horas na semana, pode ter certeza que é para ver todo mundo, conversar com todo mundo, enfim, abraçar todo mundo quando puder, saber da história das pessoas, né? Essa interação é muito importante. Então, nisso eu concordo com vocês, os espaços colaborativos, as cafeterias, esses espaços todos, eles tendem a aumentar muito, né? Eu tenho um exemplo bem interessante de um cliente que a gente atende já há 20 anos, né? Desde a primeira crise, tá fazendo um link com a crise de 2001, né? E esse cliente, eles trabalham de segunda a quinta-feira fora da empresa. 100%, 400 pessoas trabalham fora da empresa. E às sextas-feiras é o momento que eles se encontram na empresa. E o que é importante para eles? Metade desse período eles estarem num ambiente único em confraternização. Que é isso que eles fazem, é mais ou menos, eu entendo que é a tendência do que vai acontecer no futuro para os escritórios, você ter espaços de confraternização e tudo mais. Eu acho que seria aquele espaço antigo que tinha na década ou 2 décadas passadas, que era um red carpet, mas era usado para outras finalidades, ele se transforma dentro da empresa para todos os colaboradores e mesmo visitantes, né? Isso é uma grande tendência, né? Mas é crítico, porque a gente ainda vai passar pela onda das mudanças estruturais, não sei o que vocês pensam disso, mas as mudanças estruturais de ocupação, né? Que eu entendo que são 3 linhas muito diferentes, né? Primeiro, aquelas empresas que eram grandes, quando eu falo grandes, em espaço de locação desnecessário, tinha muito espaço desnecessário, porque tinha muito dinheiro e rasgava muito dinheiro. Elas vão encolher, mas não encolher por falta de dinheiro, encolher porque, enfim, crise de ruptura, como falou Lee Edelkoort, né, uma crise de ruptura, então as pessoas vão encolher para um tamanho funcional. Tem aquela segunda linha de empresas que vão encolher por uma questão de entrada de caixa, de que não vão crescer, que vai entrar num estado de recessão aí super grave, então elas vão ter que ir para um espaço bem menor. Essa é a famosa empresa do caminhão, ela pega tudo que ela tem, pega a divisória, pega o carpete, põe tudo no caminhão, leva para outro espaço menor, né? Ela não cria do nada, ela já leva tudo que ela tem, né? E tem esse terceiro padrão de empresas, que eu entendo que são essas que vão
mexer com a estrutura do teletrabalho mesmo. Elas vão criar um percentual de empresas. Elas vão entender que quase 20% da empresa não está na empresa, quase 20% ou está de licença de maternidade, ou está com a perna quebrada, joelho torcido, ou está de férias. Elas vão entender que 10% está viajando, elas vão entender que 10% alguma coisa, enfim, elas precisam de metade do espaço físico mesmo. E aí que vem essa história de criar esses espaços colaborativos de integração um pouco mais robustos, né? Não colaborativos, mas de integração mesmo um pouco mais robustos, né? Então, eu acho que vai acontecer nos próximos meses, aí não agora, porque são 3 ondas, né? A onda da histeria, do desespero agora, depois o pós-pandemia e depois a mudança de comportamento. Isso acho que vem já numa mudança de comportamento, né? O pós-pandemia vem geralmente as diminuições por dinheiro. Depois a terceira onda, ela vem com o repensar do espaço de trabalho um pouco mais organizado, né? Eu não sei como vocês entendem isso, mas é mais ou menos como eu estou entendendo esse momento. É claro, né, gente, tudo que a gente entende hoje já não entende amanhã e já não entende já no sábado, porque tudo muda, né? Até ontem a gente achava que o vírus passava pelo ar, hoje descobre que o vírus passa pela saliva, não passa pelo ar, então você não protege barreira nenhuma, você só usa máscara que já resolve 99% do assunto. Quer dizer, tudo muda muito, né? Enfim, vamos aprendendo. Deixa eu só puxar aqui alguns pontos, porque vocês realmente tocaram em vários assuntos dentro dessa discussão, né? E isso é muito legal. O primeiro ponto, eu acho que foi interessante essa questão da diversidade de situações, né? Isso subsidia a ideia da não receita de bolo que todo mundo anseia por ter, né? Num momento desses de ruptura, de incertezas, que certamente não vai ter, né? Mas ela, dentro desse contexto das discussões do papel do workplace e a influência do layout nesse papel, né? Ela traz nas suas dinâmicas diferentes influências, não somente na cultura, como na produtividade, né? E aí esse jogo do equilíbrio dessas partes, de fato, cada empresa, eu acho que vai ter que ir entendendo. Acho que cada um vai ter que ir entendendo o que é que faz sentido dentro da sua própria maneira de ser, né? Porque eu não sei se aí, nesse caso, é somente uma questão de tamanho exatamente corporativo, mas é de tipo, porque um dos pontos que eu posso estar percebendo errado, mas eu acho que já teve um comentário aqui, se não me engano, foi lá do Renato Fussaro, lá no começo aqui do painel, assim, que falava alguma coisa nessa linha de que a gente já vivia uma não oficialização do work from home, né? Ele já existia lá e uma parte do escritório livre, por exemplo, as empresas meio que já estavam mudando porque elas já estavam mudando mesmo, assim, porque as pessoas estavam mudando, a tecnologia já estava lá, existindo nas entrelinhas, só que não se parava para fazer todo mundo sentar na mesa e discutir isso e botar isso como prioridade, né? É isso aí. Agora está vindo uma sensação de que, olha, ainda bem que uma parte a gente já vivia, só que a gente não admitia, talvez, né? E na hora que a gente não admitia, a gente não aplicava, ao contrário, em ser um processo evolutivo. Agora, como todo processo evolutivo, ele exige aprendizados incrementais, né? Ou seja, ontem a gente estava discutindo muito essa coisa da cultura da experimentação, que não é uma realidade, pelo menos aqui aqui no Brasil, eu percebo muito pouco essa questão da cultura da experimentação como algo que não significa falha, né? Porque cultura da experimentação normalmente está muito associado a aprender com erros, né? E errar aqui é quase uma degolada, dependendo do que você faz. Então, há uma resistência muito grande, em geral, das corporações de assumirem a necessidade de processos incrementais, que parece ser bem um pouco da necessidade do momento, né? Porque a gente está falando de meses de admitir mudanças de cultura, admitir mudanças de dinâmica, admitir mudanças da forma como a liderança assume
esse tocar do barco. E aí, nisso tudo, eu acho que começa a precisar desse mapeamento aí, junto a uma indústria, que é uma indústria que eu tenho uma percepção, às vezes, que é muito estática, no sentido do plug and play e ponto, né? E daqui a um tempo a gente se vê de novo, né? E parece que esse negócio tem que mudar também, né? A própria maneira como essa interação sobre planejamentos, ela vai acontecendo e mudando no dia a dia. Não sei, faz sentido para vocês isso? Faz porque o layout, a forma como a empresa é organizada fisicamente, ele é um reflexo do modelo de gestão, né? Do modelo que foi pensado. Então, mudar o layout implica em mudar a forma como as empresas trabalham, né? Como o Antônio estava falando, né? Como é que você controla alguém que está trabalhando à distância, né? Então, essa visão já é uma visão que vai ter que ser repensada. Eu não preciso ficar controlando o horário, eu não preciso ficar controlando o dia, né? Então, a mudança vai passar para controlar resultados, né? Então, assim, isso é muito difícil, né? Então, você fazer essa mudança, que é a mudança dos padrões mentais da empresa, das formas de organização, é mais difícil do que mudar o layout. Layout com um projeto a gente muda, né? Então, As pessoas é mais difícil. Mudar as pessoas é mais complicado. Essa questão do teletrabalho, ele já vem acontecendo há muito tempo. Então, isso é uma evolução que foi acontecendo conforme a evolução digital, né? As empresas, elas estão passando por essa transformação digital também, e o teletrabalho, ele faz parte dessa mudança. Não é tão impactante, quer dizer, ele não é tão presente quanto a gente imagina. Acho que em 2017 teve uma pesquisa na Holanda, que é um dos países onde mais se tem o teletrabalho, gira em torno de 14% dos empregos formados. Eles, 14% têm sistematicamente o teletrabalho implantado. Nos Estados Unidos é um pouco mais de 5%, no Brasil eu não tenho esse número, mas assim, as empresas já vêm se preparando, muitas empresas já vêm se preparando para essa nova forma de trabalho, né? A questão é que algumas empresas estavam aprendendo a nadar e a água bateu no umbigo, né? Então, agora todo mundo teve que se adaptar, né? Então, de um dia para o outro, muitas empresas falaram, olha, vamos continuar trabalhando de casa. Isso tem implicações, porque uma coisa que a gente precisa entender também, que o resultado do nosso trabalho hoje, neste momento, em casa, ele é diferente do que numa situação normal, né? Primeiro, muita gente está trabalhando em casa forçado. Só o fato de você ser forçado a trabalhar em casa, não ter uma negociação, não ter uma escolha sua, eu posso não trabalhar, isso já afeta a tua produção, né? Então, você está sendo trabalhado forçado numa estrutura que muitas vezes não é adequada, você não teve tempo de se preparar para trabalhar em casa. Então, você às vezes está trabalhando até, não tem nem cadeira ergonômica, está trabalhando uma mesa de jantar com uma cadeira rígida. Então, assim, as pessoas, muitas, não tiveram tempo de se preparar, de criar um cenário favorável para que a produção aconteça de uma forma correta, né? E, além disso, além de você trabalhando em casa, tem o seu esposo, tem a sua esposa, tem seus filhos, sua mãe. Quer dizer, você tem todo um contexto que afeta, né? Você está tendo que dividir o teu espaço com outras pessoas, com outras rotinas, então é muito complicado. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o que nós estamos fazendo hoje, o que a maioria dos profissionais estão fazendo hoje em casa, não reflete o real de um trabalho. Então, assim, se vai se implantar
um regime de teletrabalho, a primeira coisa é que a gente tem que controlar as condições em que a pessoa vai trabalhar, ter o mínimo de condição física adequada para que seja possível a pessoa possa organizar o seu horário em função da rotina da tua casa, ou, como o Antônio falou, não precisa ser na minha casa, posso trabalhar num café, eu posso trabalhar num coworking aqui perto, eu posso trabalhar num outro local que seja mais tranquilo que a minha casa, porque na minha casa, de quinta-feira, tem faxineira, não adianta, eu não vou conseguir produzir. Então, assim, realmente, assim, primeira coisa é a gente entender, não imaginar que teletrabalho é o que nós estamos passando por hoje. Hoje, a minoria das pessoas tem condições adequadas para conseguir produzir de uma forma correta em casa. Mas eu acredito que, implantando-se isso, né, confirmando essa tendência de aumento, a gente vai ter que controlar esse ambiente também de casa para conseguir ter uma produção adequada. É isso. Eu acho que uma problemática aí muito séria, e eu não sou especialista nisso também, é a legislação, né? Sim. Se qualquer dor nas costas que eu tenha fora do escritório, o culpado é o escritório, é a empresa, não viabiliza o home office ou o teletrabalho, né? A legislação, ela não pode, ela entra em elementos onde ela não deveria entrar, né? Isso é bem delicado. Isso não viabiliza home office. Se isso não muda, não viabiliza. É uma coisa muito delicada, né? E você também não pode querer a empresa bancar um segundo escritório dentro da casa do funcionário, né? Também financeiramente, não sei se viabiliza isso, acho que não faz sentido também, né? Então a gente tem questões, eu acho, maiores de legislação e tudo mais complexas, né? Além do que você comentou, que eu concordo plenamente. É exatamente isso. Porque ela envolve muito mais do que só o espaço construído, né? Você fala de tecnologia, você tem muitas empresas que não tinham uma tecnologia adequada, você envolve a parte legal, você envolve a parte de RH, a parte psicológica das pessoas. Então, são várias vertentes que juntas vão fazer a coisa acontecer ou não. E o que a gente vê, assim, no dia a dia, é lógico, como a Denise falou, tem empresas que já estavam, é uma tendência, né? A gente vê empresas hoje que, antes da pandemia, já trabalhavam 100% com teletrabalho, como o cliente que você citou. Só que existem empresas hoje que ainda são resistentes a reformar o seu escritório e fazer um open space, a abrir mão de salas para gerência e diretoria. Então, assim, ainda existe. Isso não é inerente ao tamanho da empresa. Tá? A gente atende empresas grandes que têm esse problema. O Antônio deve ter isso também. Concordo. Então, eu acho que uma parte positiva é que veio essa pandemia, essa crise, ela veio para tentar equalizar um pouco. Então, mesmo as mais tradicionais e cabeça dura, digamos assim, elas tiveram que aceitar, né, essa flexibilização. Então, talvez isso venha para fazer uma equalização de pensamento das empresas de uma forma geral, mas isso não dispensa todo esse outro olhar. Muitos clientes falam, poxa, já tem alguma norma falando se o layout vai precisar ser mais espaçado, se as pessoas vão ter que sentar mais longe uma das outras. Não tem nada. A nossa legislação, ela é extremamente antiga. A nossa legislação, se você pega um exemplo básico de luminotécnica, ela é atrasada. A luminotécnica, poxa, isso não leva em consideração a luz da tela, de uma época que as pessoas trabalhavam só com papel e máquina de escrever, sabe? Então, são muitas vertentes que precisam ser reestudadas, repensadas. A normativa é uma delas. Então, acho que isso vai acelerar, né, o que a gente tem ouvido, lido, participado de eventos, assim, também discutindo as mudanças, uma aceleração de basicamente 10 anos, né, o que os especialistas dizem, que a gente está avançando 10 anos nesse período. E não é fácil você crescer
né, em 10 anos, num período de 3, 4 meses, né? Deixa eu puxar aqui um ponto que eu acho que a gente tem que tentar conseguir entender nesse impacto, né, de todos os assuntos, mas dentro dessa dinâmica possível de mudança de layout, né? Uma coisa que me veio à cabeça nesse processo de mudar todo dia, né, é que a primeira coisa que foi vindo muito clara é a questão da crise de caixa, né, pela queda da economia radical, né, e naturalmente começou a vir muito frequente essa conversa da redução do metro quadrado, porque tinha que reduzir caixa, a experiência do work from home estava sendo muito boa, então veio com um drive muito mais financeiro, né, inicialmente apontando. Agora, em um segundo momento, e aí bem recentemente, eu comentei isso também nos painéis de ontem, eu acabei vendo uma pesquisa que o Financial Times fez em cima de CFOs, né, perguntando a eles se eles achavam quanto por cento eu acho que eles achavam que iam reduzir de escritórios, né? E, para minha surpresa, vindo de CFOs, a maior parte teve indicações até relativamente modestas, eu diria. Considerando que o CFO hoje, dentro da crise de caixa, é o cara mais interessado em reduzir custo, né? E isso se somou um pouco a um outro papo, que é a temporalidade do que a gente está vivendo em termos de distanciamento social, né? A questão do distanciamento social, ela é temporária, ela não é permanente Não. essa conjugação sobre corte versus distanciamento social, ela começa ir na questão temporal aí, relativamente curta, quando a gente está falando de mudanças que implicam em mudanças de escritório são planejadas, sei lá, para 2 anos, 3 anos que seja, a gente está falando de um período muito mais curto de tempo e no final das contas, eu começo a pensar se, de fato, as mudanças de layout vão ser significativas mesmo. Porque dentro de uma linha de retorno gradual, como muita gente está discutindo, retorno gradual significa que é do jeito que está, e a gente precisa ir cuidando muito mais da saúde, eu começo a duvidar se as mudanças de layout realmente vão ser tão significativas. Acho que, indo na linha aí eu estou dando meus achismos aqui, tá? Acho que vai haver um resgate, na verdade, a um despertar do que já era e uma adaptação ao que, na verdade, já era nessas questões de espaços colaborativos, por exemplo, de institucionalizar mais, na medida em que você bota mais gente fora e precisa da questão da cultura alinhada, a integração de times, etc., dentro de um modelo mais fluido, oficial, né? E aí, na hora que é oficial, você aumenta o percentual de pessoas inseridas dentro dessa dinâmica mais afastada, fora, office, né? Out of office, né? Isso também, na visão de vocês, parece fazer sentido que, no final das contas, vai ter sim mudança de layout, mas talvez essas mudanças não sejam tão quantitativas, mas talvez mais qualitativas? Eu acho que são vários fatores, tá? Não existe resposta para a tua pergunta objetiva e não vai ter. Objetivamente, a gente sabe que quem estava mal das pernas no último ano ou nos últimos 2 anos, nesse momento, não tem caixa para suportar. Então, obrigatoriamente, essas empresas elas vão mudar para um espaço bem menor. Isso é o que acontece o que acontece numa crise com esse tipo de empresa. O outro tipo de empresa que a gente falou são aquelas que vão adaptar o escritório parcialmente ao home office ou teletrabalho. Sim, ali vai ter uma mudança significativa, sim. E aí eu te digo o percentual, não sei. Pode ser 1%, pode ser 90%, pode ser 10%, enfim, a gente não sabe. Então, eu não tenho uma resposta objetiva para o que você fala, é um pensamento. A gente sabe que vai ter gente que vai diminuir. Nesse momento, vai, por esse tipo de questão financeira. Vai ter gente que vai aplicar o home office para o futuro? Vai. 5%, 10% das empresas, não sei quantas seriam. Qual seria esse percentual para essas empresas também? É difícil prever. E vão ter aquelas empresas que vão continuar com a sala do presidente, diretor, gerente, coordenador
todo mundo vai ter salinha fechada, vai continuar com feudo, parece um castelinho bonitinho? Vai ter. Esse percentual ainda vai existir não por um bom tempo, mas por algum tempo ainda vai existir. Eu acho que, em linhas gerais, assim, como ele falou, tem empresas, tem os perfis de empresa, né? Algumas vão mudar mais, outras vão mudar menos. Mas, se pudesse traçar, assim, uma linha média aí, eu acho que uma tendência vai ser uma pequena redução no número de estações, então, o número de estações de trabalho vão tender a diminuir um pouco. Para isso, as empresas vão ter que se adaptar tecnologicamente para permitir esse teletrabalho. Então, vai sobrar um pouco mais de espaço para outros ambientes ali, né? Eu acho que vai haver uma redução também na área disponibilizada para a guarda de arquivos. Eu acredito que até essa tecnologia que as empresas vão ter que aprimorar, vai eliminar, vai reduzir muito a quantidade de papel. Hoje, como você está fisicamente no escritório, você tem muitos papéis físicos ali, você dispensa uma grande parte da área alocada com a área com depósitos. Então, a quantidade menor de pessoas no escritório, ele vai reduzir depósitos, você vai passar a ter menos, você, até mesmo o material de marketing, material promocional, a ideia é que esse material seja menos produzido, seja produzido em frações menores. Eu acredito que vai haver uma redução dessas áreas de apoio, né? Tendo menos pessoas, você pode ter menos estruturas, né? Se eu faço um escritório para comportar 50 pessoas e não 100, então eu posso ter menos banheiros, né? Então eu acho que vai haver pequenos ajustes, tá? E eu acho que a tendência é criar mais espaços de encontro mesmo, mais espaços em que as pessoas consigam se relacionar. Mas eu acredito que, em termos de metro quadrado, a redução não vai ser significativa. Eu acho que grande parte das empresas que vão poder manter os seus escritórios, né? Eles não vão dispensar um andar inteiro porque ia apinhar todo mundo nos outros andares, a não ser que isso seja uma questão estratégica de caixa, de fluxo e tal. Mas eu acredito que muitos vão remodelar só. Então, 30% da área que estava destinada a estações de trabalho vão ser outros espaços, né, que vão trazer mais conforto, mais bem-estar, interação, conexão, né? E espaço, eu acho que uma outra tendência é ter espaços mais flexíveis. Eu não preciso ter um espaço do meu escritório engessado para determinada atividade. Então, eu buscar essa flexibilidade, é uma sala que vira um espaço de encontro, que vira um auditório, e que vira um coworking, né? Mesmo lugar onde as pessoas consigam trabalhar. Eu acho que uma das tendências também é ter mais espaços flexíveis. Mas eu acho que é assim, não dá para saber, mas eu vou um pouquinho diferente. Eu acho que vão ter empresas que vão diminuir sim, assim, realmente vão. Tem 2 clientes, um que vai estabelecer 50% home office e outro 40% home office. Isso já é fato, não comunicado, mas que eles vão fazer. Então, assim, é o que eu falei, não sei qual é o percentual das empresas, mas que vai ter gente que vai entrar nisso, principalmente os tecnológicos, eu acho que isso vai acontecer. Pessoal, deixa eu aproveitar, eu não vou fazer uma saia justa aqui não, com ninguém, tá? Mas assim, arriscando aqui eu gosto dessa segmentação, ela é orientadora para realidades, né? Eu acho legal essa coisa olha, tem empresas que elas têm uma robustez X, estavam na saúde talvez financeira boa e de repente ela vai arriscar menos, vamos dizer assim, ela vai sustentar mais e vai arriscar menos e talvez seja um grupo de pequenas mudanças. Eu gostaria de centrar um pouco a conversa, talvez, então, no grupo mais atingido ou o potencial mais impactado. Na ótica
do que seria um novo layout para esse conjunto de pessoas que são radicais dando tiro no escuro, ou são radicais simplesmente por uma questão de necessidade, né? Porque eu também, viu, Antônio, eu acho que tem gente que está indo para os 50%, não por uma questão financeira totalmente, mas porque botou na cabeça que, olha, esse negócio, vamos reduzir custo por reduzir, não necessariamente porque eu preciso, mas porque, poxa, esse negócio do work from home funciona e tal, então vamos reduzir muito aí, né? E que é uma atitude corajosa, eu diria, porque ela tem uma série de efeitos colaterais. Então, olhando esse pessoal aí que vai entrar nessa mudança mais radical, dá para fazer alguns insights sobre cuidados, sobre direcionamentos, sobre pontos que são relevantes. Não é nem dizer que vai ser assim, é dizer assim, o que é que a gente tem que olhar, prestar atenção para esse layout, se eu vou embarcar nesse caminho da grande alteração, né? O que é que vocês poderiam fazer lá em relação a isso? Eu tenho um ponto só para isso da tua pergunta, tá? Em algum momento, em algum horário da semana, no mesmo horário, todos os funcionários vão para o escritório. Então, assim, apesar de tudo, de alguma maneira, esse escritório vai ter que ou ter uma política de não presença de todos, ou o que a gente comentou e a gente concordou, enfim, ele vai ter que espaços de café ou coisa parecida que em pé todo mundo caiba e se confraternize. Esse é um ponto de atenção muito sério, né? Não dá para você mandar todo mundo para casa, fazer home office e achar que as pessoas vão para o escritório, cada uma num dia, cada uma num horário e num momento, né? Pode acontecer de todo mundo ir no dia do bolo de aniversário, né? E vão querer ir no dia do bolo do aniversário. E aí aquele escritório que cabia 200, hoje cabem 80. O que você faz com as 200 que chegaram para comer a fatia de bolo, né? Então é um ponto muito importante que eu acho que a gente vai ter que observar. Tem que ter o bolo. Tem que ter bolo para todo mundo. Então é um ponto importante que a gente vai ter que olhar na dinâmica da empresa, é claro, de empresa para empresa, na dinâmica, como que isso vai se comportar. Certo? Espaço físico e afeto são coisas muito importantes ainda para a gente, e sempre vão ser. Então, tem que prestar atenção nisso. Eu acho que as empresas, essas que são mais radicais, porque elas estão partindo para uma solução no momento atípico e acham que tudo vai funcionar super bem, reduzindo 50% do seu espaço, elas precisam estar preparadas para caso isso não dê certo. E se não funcionar? Porque as pessoas vão voltar diferentes, a rotina vai ser outra. Tem os momentos de pico? Tem, óbvio. Você pode tentar resolver com o número de assentos total para essas pessoas. Então, talvez isso não seja o 50% efetivo da redução. Mas e se não funcionar? E se a parte da tecnologia não avançar tão rápido? E se a parte legal não for acompanhando? Se não funcionar? E se você tiver que aumentar de novo? Tudo tem risco. É um risco, e eu acho que as empresas precisam ter essa ciência e estarem preparadas para isso, né? Eu conversei recentemente com o diretor de uma grande empresa, ele está com 1.000 pessoas em casa, e ele já é um senhor, é um diretor sênior, ele falou assim, eu não tenho essa falsa esperança de que a minha equipe vai continuar trabalhando totalmente em casa e eu não vou ter impactos. Isso não vai acontecer. A minha perspectiva de crescimento era, sei lá, para mais 2 andares, eu vou crescer 1 andar e ver como é que fica, mas eu não sei como vai ser a volta, né? Então, assim, eu acho que as empresas que são um pouco mais conservadoras ou que têm um comando de pessoas mais conservadoras estão pensando nisso, né? Então, eles têm essa visão do e se não der? Né? E ao invés de já sair acontecendo. Em contrapartida, as empresas mais novas, com gestores mais novos, mais ousados, e que eu acho que são, né, importante ter essa liderança também, já não tem essa prevenção. Então, se não tem essa prevenção, tem que estar preparado para ter que aumentar de novo depois. Né? Porque você vai ter um desencaixe, você querendo ou não, você fazer uma devolução, uma redução de espaço,
você investe, você vai gastar. E para voltar para o anterior, você vai gastar de novo, né? Então, talvez, como o Antônio citou, nós temos 3 ondas. A do desespero, já todo mundo em casa, ok, pronto, todo mundo em casa do jeito que dá. A segunda, que vai ser da volta, da retomada, talvez seja o momento de entender como as pessoas voltam e as mudanças efetivas acontecerem na terceira onda, porque você já conseguiu mensurar a retomada. Como é que voltou, como é que as pessoas voltaram, como é que as tecnologias foram utilizadas, como é que as lideranças mudaram seus pensamentos, né? Mudaram essa questão de estar em cima, de controlar, pô, eu não consigo ver o cara no computador, o cara tem que ficar... Tem empresa que nesse momento está obrigando o funcionário a ficar logado 8 horas por dia, 6 horas por dia, para entender que a pessoa está lá trabalhando. Ou será que isso, no meu ver, não vem de encontro com a transformação digital? É uma empresa engessada. Então, talvez essa não consiga se adaptar ao teletrabalho, né? Então, eu entendo isso, que as empresas precisam estar preparadas para o não dar certo. E pensar da forma mais holisticamente possível, né? Então, o formato do meu escritório, ele tem a ver com todo o restante que acontece. Então, assim, se eu vou transformar o espaço do meu escritório, eu preciso também transformar a forma como eu gerencio as pessoas, eu passo por uma mudança de gestão, né? Então, como é que eu vou controlar o resultado e tal? E também com fornecimento de ferramentas adequadas. Então, muitas vezes, a economia que eu vou ter devolvendo no andar, se eu tiver que garantir uma boa conexão para os meus funcionários, se eu tiver que garantir tecnologias, equipamentos para que todo mundo funcione perfeitamente em casa, como funciona no escritório, talvez parte dessa economia eu tenha que reverter em outras frentes. Então, pode ficar mais caro. Também, às vezes, pode ficar mais caro. Então, assim, é pensar da forma mais holisticamente possível. Então, isso a gente não pode só pensar, vou deixar 50% de pessoa em casa, vou exigir resultado, mas eu não sei qual é o tipo de internet que a pessoa tem, eu não sei realmente se ela vai ficar doente porque ela está sentada de uma forma incorreta. Então, assim, é pensar da forma mais holisticamente possível. Eu acredito que o que a Erika falou é interessante, ou seja, não toma nenhuma decisão totalmente radical. Então, eu quero deixar 100% da minha equipe, mas essa não é a realidade hoje. Pô, então, quando voltar, vamos implantar em 50% da equipe, em 75%, em 40%, e vai fazendo progressivamente para que consiga ir controlando os resultados dessa transformação. Né? Então, vai aumentando a dose aos poucos, né? Como se faz com alguns antibióticos, né? Então, vamos tendo calma nesse momento para ir apurando, porque qualquer problema você vai ajustando o rumo, né? Eu acredito que esse seja uma boa linha. Vocês acham que o pessoal que realmente entrou numa situação de caixa mais complexa, né, em que no curto prazo essa mudança tem que ser por uma questão estritamente financeira, que eu acho que esse é o caso mais, o caso pior, que é esse que não consegue ter esse fôlego de ir gradativamente entendendo como pode fazer sua redução. Eu acho que tem uma parte da turma que entende que vai mudar, pode mudar até de uma forma mais significativa, mas tem fôlego para ir ao longo desses 3, 4 meses, talvez aí pela frente, num retorno gradual, e aprendendo a como fazer essa alteração layout de uma maneira pensada, né, e de um impacto mais ou menos minimizado em como essa produtividade, essa relação de cada colaborador e dos times vai conseguindo ser gerenciado. Agora, tem uma parte do pessoal, talvez, que pelo tamanho e pelo setor, né, pelo tamanho da descida da economia e pelo tipo do setor impactado, ele tenha um problema mais sério mesmo e vai ter que arriscar de cara mais uma mudança. Aí, para esse pessoal aí, vamos imaginar que eles consigam passar essa fase, essa retomada do layout
vocês acham que a retomada do layout, né? Você acha que isso vai fazer sentido para esse pessoal? Primeiro como é que esse novo layout, né? Como é que esse novo layout vai ser depois de uma retomada, diga. Não, acho que nesse primeiro momento não. O que ele tem vai junto e é o que ele monta. Então, se ele tem X, ele leva X no caminhão e põe X lá. Né? Ele não tem nem estrutura emocional para ficar negociando que o espaço colaborativo tem que ser maior e tudo mais. Ele nem vai dar vazão para conversa com o arquiteto desse tema. Então, ele muda simplesmente por uma questão financeira, de pagamento, de locação e tudo mais. Só que nem toda crise dura eternamente, né? Então, passa a crise, o dinheiro começa a rodar, daqui 2, 3 anos as coisas se equilibram, daí com certeza, pelo aprendizado, ele vai repensar nisso, com certeza. Né? Acho que isso é natural para todo mundo, né? Hoje não é o melhor momento para se pensar tudo isso, né? As pessoas estão mais envoltas em questões financeiras, né? Do que outro tipo de questão, né? Estão preocupadas em manter gente, né? É isso que é a discussão do momento, né? É isso aí. Eu acho que essas empresas vão se adequar ao que se tem, né? É isso, não vai dar para trazer novos conceitos, é o que o Antônio falou. As empresas precisam sobreviver nesse momento, né? Bom, pessoal, a gente já acabou de fazer 1 hora aqui de conversa. Um dos objetivos aqui dos painéis é criar interação com quem assiste, né? E o nosso chat hoje está bem aquecido, né? Está bem cheio, né, Homero? Você conseguiu ordenar aí essas questões, que eu acho que vai ser muito válido se a gente conseguir... Perfeito. Deu um pouquinho de trabalho aqui. As últimas ainda eu não peguei, mas vamos começar pelas mais importantes. No primeiro ponto aqui, eu tenho várias perguntas, tenho umas 10 perguntas sobre o layout, né? O pessoal pedindo para saber, né? Aquela ansiedade de como saber como que vai ser o novo normal nos escritórios, né? Como que vocês veem a questão do espaço colaborativo, espaço individual. Se vocês conhecem alguma empresa, né, que está preparada agora já, aquilo do pessoal tá procurando saber, né, o que a gente vai fazer agora, né? Esse insight desse novo layout, o que vocês poderiam falar aí? Depende. Novo layout é a adaptação do que a gente tem hoje montado para ocupar nesse exato momento, ou o novo layout que a gente vai projetar para os próximos anos. Então é um pouco diferente, né? Acho que a gente falou muito, não sei se vocês concordam comigo, sobre o novo layout que a gente vai projetar para os próximos anos, né? Falando do layout de hoje, como eu ocupo a empresa amanhã? Conforme, sei lá, eu tenho a impressão que eles vão liberar no estado de São Paulo dia 1º de julho. Então, como a gente vai ocupar após 1º de julho as empresas, né? Eu acho que assim, tem algumas coisas desse novo layout, não precisa mexer no layout, mas algumas regras de higiene e bom senso a gente vai ter que seguir, tá? Entende-se um raio de 1,80 m para tudo que a gente for fazer na nossa vida a partir de agora, que é o raio de contaminação. Então, para a ocupação das mesas de trabalho, é fazer o xadrezinho. Mesa sim, mesa não, mesa sim, mesa não. E fragmentar as empresas em 3 tipos de pessoas, né? Tem as pessoas críticas, essas têm que obrigatoriamente trabalhar. Provavelmente essas nem saíram do trabalho ainda, elas estão trabalhando ainda hoje. Tem as pessoas necessárias. O necessário, ele é aquele que não obrigatoriamente ele tem que ficar na empresa o dia inteiro, todo o tempo. Ele tem que estar lá, mas ele pode fazer parcialmente o home office dele. Tá? E tem os flutuantes ou teletrabalho que podem ficar praticamente todo o tempo em casa. Então, nessa volta, é claro, as empresas vão ter que selecionar os críticos que já nem saíram da empresa, esses necessários, para daí, se sobrar espaço nesse xadrez de ocupação, trazer essas pessoas flutuantes ou de teletrabalho. Então, uma empresa onde eu tenho 200 mesas de trabalho, ali eu consigo sentar 100, mas eu consigo sentar outras pessoas em outras áreas, certo? Vamos ter que limitar assentos de um modo geral, isso é, uma sala de reunião onde eu tenho 10 assentos, é uma sala ideal para 5 pessoas trabalharem, 5 pessoas usarem como reunião. Sempre tudo a porta aberta, tá? A gente vai ter que parar com essa história nesse primeiro momento de confinamento. Tudo que tem porta não pode fechar. Tá certo? Questão de limpeza, facilities vai sofrer muito, porque questão de limpeza,
é bem especial nesse momento, totem com álcool, limpeza diária, limpeza exaustiva de maçaneta e tudo mais. Se tudo pudesse ser automatizado, perfeito, mas ninguém tem um caminhão de dinheiro para automatizar a porta de banheiro e para automatizar porta de banheiro de vaso sanitário. Quer dizer, ninguém tem dinheiro para isso, mas esse seria o melhor dos mundos, seria o ideal de todos os mundos, a gente não colocar a mão em absolutamente nada na empresa. Vai ter que acabar com um cafezinho. Em vez de ter um café que você se serve, é melhor ter, não é um barista, mas uma pessoa que te dá o café, é melhor alguém servindo todo mundo na máquina do que todo mundo se servindo na máquina, para evitar os dedos de contaminação. Essa é uma outra coisa. Empresas muito apertadas, com circulação muito pequena, vai ter que todo mundo circular num sentido só dentro da empresa, para não ter encontro. Então, o Antônio, tem sentido uma horário. pergunta aqui sobre o sapato. Você acha que o pessoal vai tirar o sapato para Ó, entrar no olha, escritório? se acha, eu não sei, mas que seria essencial tirar um sapato para entrar no escritório, seria. Você tem que ter o teu sapatinho no locker bonitinho de trabalho, você chega na empresa, no hall da empresa, ali onde você dá um oizinho para todo mundo, põe o sapato na tua sacolinha, guarda ele no locker, põe o teu sapato de escritório, fica com a tua meia mais grossa e trabalha desse jeito. Isso seria, sapato é a coisa mais nojenta que existe na face da Terra. Não se entra em casa, não deveria se entrar na empresa, mas a gente entra em tudo quanto é lugar, infelizmente. Mas isso seria uma das coisas. Não adianta nada você passar alquinho na mão se você entra com sapato de rua, tá? Ele traz muita coisa. E uma coisa que não vai funcionar no Brasil, que é o shift work, que é o que está sendo feito agora na China, onde se trabalhava 8 horas, se trabalha 16. Metade da companhia nas primeiras 8 horas, a outra metade nas outras 8 horas. Então você divide exatamente isso. E muita limpeza, tá, gente? Muita limpeza. Assim, é isso que eu vejo, o layout de hoje, para a volta mais imediata, eu vejo dessa maneira, tá? Novamente, eu tô falando isso hoje, tá? Não sei como vai ser 1º de julho. Não, eu tô achando que volta 1º de julho, pode ser que volte amanhã. Não sei como vai estar 1º de julho, não sei como vai estar 1º de agosto, não sei como vai estar o vírus no Brasil, se ele já vai estar indo embora, enfim. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, né? E o que você coloca é a ocupação do layout. Então, efetivamente, mudanças de imediato, elas não vão ser necessárias, né? Para essa fase, para a segunda onda do retorno. Então, você não precisa alterar o layout de imediato, mas a forma como você ocupa o layout já desenhado são essas boas práticas que o Antônio citou, né? Agora, Então, é muito mais a postura das pessoas dentro do ambiente do que o ambiente propriamente dito. E aí, sendo isso mensurado, aí as mudanças vão começar. Poxa, eu vou trabalhar com 50% efetivamente das estações, só que ao invés de estações de 1,20, eu vou voltar aí a estações de 1,60, de 1,80. Eu vou precisar de biomas mais altos. Existem estudos na China, né, eles retomaram, antes, né, foram os primeiros a retomar o novo normal, de um escritório tipo que traz muito do que o Antônio está falando. Então, eles chamam de six feet office. E o que eles estão projetando? Estações de trabalho mais amplas, né, cerca de 1,80 m, biombos divisores mais altos entre as estações de trabalho, um espaçamento de circulação bem mais confortável. A gente sabe que fora do Brasil isso já é algo comum, né? O Brasil tem escritórios mais densos do que os escritórios europeus, americanos. Então, a circulação ela é mais confortável e o escritório ele está sendo desenhado para que se tenham circulações mais diretas. Então, que as pessoas circulem num único sentido, não precisem estar caminhando em muitas direções dentro do escritório. Isso é o que a gente tem conhecimento de protótipos aí para essa nova situação. Na China, eles já estão trabalhando. Mas eu li sobre isso na China, é uma coisa até que eu discordo um pouco, né? Porque vai passar. A gente não precisa de tanto espaço porque vai passar. Ele, enfim, muda, né? E uma coisa que eu questiono muito, por exemplo, o plexiglass, por exemplo, que você coloca na frente de proteção do teu vizinho da frente,
Tudo que a gente fizer a mais nesse momento, a gente vai ter que ter alguém limpando. Absolutamente tudo que se colocar no escritório, que inventar de moda, vai ter que ter uma pessoa limpando com pano. Então, assim, quanto menos, melhor. Vai ser máscara, com certeza, todos, mas quanto menos coisa inventar, menos trouxer, menos tudo, melhor para manter higiene constante, né? Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que entender, acho que mais do que nunca, né? Deixa eu puxar. Acho que a ideia principal é deixar o escritório mais arejado. Então, como ele falou, flexibilizar horários. Eu não preciso ter todo mundo trabalhando no mesmo horário. Vamos quebrar, né, os horários. Também dividir o que acontece. Muitos escritórios têm um grande open space lá, 100 pessoas trabalhando, e você tem depois uma área colaborativa, uma área de descanso, tal. Então, separar, em vez de eu ter 100 pessoas trabalhando junto, vamos quebrar isso em 3 áreas, de 30 pessoas e tantas pessoas, e criar uns espaços intermediários entre essas áreas. Então, aquele layout gigante, enorme, a gente dividia ele em pequenas áreas, né, em áreas menores espalhadas, para tentar também reduzir a aglomeração. Então, a gente de uma forma mais inteligente no escritório para reduzir a aglomeração distribuída no espaço. A gente chega num consenso aqui de que o melhor era no retorno imediato. Na verdade, você tem uma mudança muito mais de processos e do que da questão do próprio layout, e evidentemente que isso vai dando condições de você naturalmente fazer uma mudança de layout mais pensada adiante, e que provavelmente iria seguir por um caminho de redução de pontos, talvez pela materialização de uma menor necessidade, e o que não significaria talvez uma mudança de metro quadrado, pois você pode, na verdade, mudar o sentido daquelas áreas, né? Criando na verdade, navegando uma outra dinâmica. Isso parece ser um caminho ponderado para quem puder fazer. Para quem não puder fazer, né, aí certamente vai enfrentar os mesmos problemas de processo no curtíssimo prazo, porque isso é uma questão de saúde mesmo. A questão de saúde ela é decisiva, né? Mas certamente, no momento, de novo, à medida que vai andando, vai entendendo e vai arriscando talvez mais, uma vez que os processos de limpeza e saúde deem suporte a isso, em criar, de alguma maneira, uma dinâmica de aproveitamento mais adensado rapidamente, talvez, né? Do que um outro cenário de repensar mais qualificado, até porque para esse segundo grupo, talvez a questão de caixa realmente ela seja um fator extremamente influente, e aí não vai se falar de reinvestimento rapidamente, né? Faz sentido? A gente consegue consensuar que isso pode ser por aí mesmo? Sim. Concordo. Antônio, alguém perguntou aqui sobre aquele material, autora, o material lá no começo do painel que você citou. A autora holandesa que você citou. Lee Edelkoort. Se você puder depois passar para a gente repassa para o pessoal. Ou se você... Passo. Eu escrevo o nome dela agora no chat. Legal. Bom, aí tem o cenário real, muitas empresas não vão gastar para adequar o espaço, a gente vem falando nisso, né? Justamente, uma outra pessoa colocou esse questionamento de você acha que haverá mudança na quantidade de metro quadrado por worksite, né? Na verdade, a gente muda no sentido do worksite, né? Então, você vai ter talvez influências diferentes no metro quadrado. Não muda. O 7 vai ser o famoso eterno, todo mundo vai seguir o famoso 7, isso nunca vai mudar. Você vai ter menos gente ou mais gente, mas em função do 7, tá? Só uma observação, né? Em alguns países, por exemplo, na Alemanha, a legislação, você aumenta
um metro quadrado por pessoa conforme você aumenta a população. Ou seja, se eu tenho 100 pessoas, eu trabalho lá com 8 metros quadrados por pessoa. Se eu tenho 200 pessoas, eu vou trabalhar com 12 metros quadrados por pessoa. Então, a Alemanha, já muito antes disso, ela já tinha uma visão diferente do que a gente tem. Ela escalonou, né, a ocupação. Quanto mais gente você tem, mais arejado tem que ser, né? Então, talvez a nossa legislação não é muito boa nesse sentido, mas eu acho que seria uma oportunidade de ouro da gente rever a nossa legislação nos pontos que ela se refere ao ambiente de trabalho. Uhum. Eu acho que esse ponto... Oi, diga lá, Antônio. A gente precisa ter uma legislação para isso, né? Hoje em dia ela é ela faz parte do código de obras, que não é uma obrigatoriedade. Se você seguir o bombeiro pode mudar o percentual, enfim, é uma loucura, né? Ninguém entende. Dá para entender, mas ninguém entende. Mas eu concordo com vocês, deveria ter uma legislação bem específica, bem rígida, bem objetiva sobre o tema que gere isso. Isso é uma coisa, para mim, que faz falta. O bombeiro define aquilo que o código é flexível, né? Porque o código fala 7, embaixo do 7, na linha seguinte fala, porém, existem casos excepcionais a serem vistos, todo mundo está no excepcional a ser visto seguindo o bombeiro. Então, falta legislação, concordo plenamente. Isso que você citou da Alemanha, praticamente todo país um pouquinho mais avançado tem esse tipo de legislação muito clara, não escalonado às vezes como a Alemanha, mas tem a legislação super clara, super objetiva, enfim, falta pra gente, né? No Brasil todo. E a gente ainda está falando de Código de Obras de São Paulo, né? Mas eu sei que não existe isso em quase município nenhum do país. São Paulo é tido como referência, né? E para falar em referência, uma das perguntas aqui vem pensando nesse novo cenário, se existe alguma empresa que já está adaptada a este cenário, né? Na verdade, assim, acho que todo mundo vai passar por um grande processo experimental de alguns meses de aprendizados graduais, mesmo em quem já está do outro lado do mundo aí, saindo de uma onda de pico, né? Porque isso não é um cenário aqui nosso, né? Mas até onde eu já ouvi, mesmo quem está fazendo já testando, né, os seus novos modelos, eles estão encarando isso de uma forma extremamente experimental, né? Agora, vocês estavam falando sobre essa questão do Glass, né, de ter ou não ter, de como é que faz a segurança. Não sei, faz sentido para vocês isso daí? Faz, é o momento de começar a ver como vai ser a volta, né? A gente tem que pensar assim, o que o governo vai permitir? Ele vai permitir escritório voltar 100%, 80%, 50%, 30%. Enquanto a gente não souber o que o governo permite, a gente não consegue planejar o retorno das empresas. Embora eu já tenha clientes que tenham ondas de primeiro dia 15%, 15 dias volta mais 15%, nos outros 15 mais 15%, assim, eu já tenho clientes montando dessa maneira, mas enquanto a gente não souber o que o governo permite, objetivamente a gente não sabe como voltar todo mundo para uma empresa, né? É uma incógnita bem grande, né? Só é consenso de que não pode voltar todo mundo junto no mesmo elevador no mesmo dia. É o único consenso que a gente tem, que ninguém vai discordar, mas não sabemos como vai ser. Nos painéis de ontem também apareceram perguntas sobre a questão do apoio das empresas ao home office, né, nas questões de mobiliário principalmente, isso aparece muito, e uma mistura disso com benefício, etc. Aí eu acho que sai um pouco do foco aqui do painel. Isso é um painel de legislação. Legislação, E a gente até pensou em tentar fazer, a gente só, infelizmente, não conseguiu mobilizar. A gente quer participar, a gente quer assistir. É importante. Concordo. Bom, há uma discussão, na verdade, de que nessa história da oficialização, de fato, em massa do home office, de que o home office... Aí eu não vou botar nem a questão do coworking, porque o coworking ele já existe de uma maneira... Né, mais institucional, estabelecida, né? Mas o home office, na hora em que ele for oficializado mais, de uma forma mais quantitativa, ele passa a ser visto, na hora que ele passa a ser visto como uma extensão do workplace, aí ele acaba estendendo a visão do trabalho do escritório, né? Também
levando ao work from home. Mas aí eu acho que é uma conversa mais futurista demais em relação ao momento, né? As empresas já sabiam da necessidade do home office, né? Como vocês veem a equalização desse tema, considerando também que temos a questão do choque entre gerações, né? Como as gerações, na verdade, se cruzam a essa questão da mudança dos layouts e das dinâmicas, né? Eu não sei como está hoje, mas eu acho que os millennials, eles são mais de 50% dentro das empresas, 55%. Eu não sei o percentual que está hoje, eu preciso dar uma olhada, tá? Mas Tem uma pesquisa que fala que em 2025, daqui a cinco anos, muito perto, né? Que os milênios eles vão ocupar 65%. Então assim, o choque é pequeno, né? Não é um big choque que a gente vai ter. Assim, algumas referências. As empresas de tecnologia, elas são todas empresas de teletrabalho. Basicamente, praticamente todas são empresas de teletrabalho. Então, elas já são dessa maneira e elas são formadas, e elas são tocadas por millennials um pouquinho antes, certo? As outras que vêm na rabeira, que vêm tentando mudar nos últimos anos, já estão correndo atrás. Então, tem um choque, tem um choque. Tem gente que é um pouco mais tradicional, o pessoal lá que está acima de mim, que é acima do X, são um pouquinho mais tradicionais, eles são. Vai ter um pequeno choque, mas, enfim, tem que se adaptar. Quando você tem 90% da empresa adaptada, 10% tem que se adaptar, né? Não tem muito o que fazer. Infelizmente é uma realidade. Tem uma colocação. Ninguém vai fugir de se adequar, de se reinventar. A leitura que eu tenho vai também na linha do Antônio, assim, os millennials já eram uma parte significativa e cada vez mais, né, porque já o mindset full digital, então, aí eu acho que o desafio é como essas pessoas elas vão ver esses impactos nas mudanças da dinâmica do escritório, e eu faria uma aposta de que as dinâmicas do escritório, na verdade, vão ser uma adaptação mais feliz para esse tipo de perfil de pessoas. Talvez os escritórios sejam um pouco até no comportamento, né? E eu acho que essa questão da digitalização também. Agora, vai haver uma sofrência, eu acho, mais significativa para o outro lado. Vai ter aculturamento, vai ter que fazer um change management, isso daí vai ter vai ser complicado, não é tão simples assim. Que aí tem a ver com essa questão. As políticas para home office não estão formatadas para muitas empresas, foi implantado de forma emergencial. Desse modo, questões de segurança da informação são bastante vulneráveis em muitas delas, né? Eu acho que isso vem sendo resolvido nesse meio tempo que a gente está vivendo agora. Mas aí o que vocês acham, quais os possíveis impactos e caminhos, né? Eu acho que a gente tratou de vários aspectos em relação a isso. Há um questionamento, né? Acham que as empresas de pequeno e médio porte tendem a não ter mais unidade própria, passando a usar coworking, parece a necessidade de encontro da equipe. Acho que o caixa vai ser um fator relevante nessa mudança para esses casos, não sei como é que vocês acham. Duas coisas, caixa e custo dessas empresas para locação, porque elas são muito caras, né, hoje em dia. Essas empresas de trabalho de locação, então não sei, a ver, né? A ver, a ver, até porque... Eu acredito que vai ser sim para uma empresa de um porte pequeno, muitas, até por essa fase de incerteza que a gente está, né? Se vai dar certo, se não vai, eu acredito que pode ser que muitas passem a conhecer ou experimentem o trabalho em coworking e conseguindo também alinhar com isso de caixa. Tudo bem, é mais caro, mas eu pago isso ao longo de 12 meses, né? O obra já tem que ter um aporte mais, né? Então, eu acredito que pode ser que, para alguns casos, isso aconteça sim. Que vem junto com a outra pergunta, que é, será que os espaços de coworking vão crescer, né? Há muito dessa questão do uso do coworking ou não, né?
Eles têm que crescer ainda muito, né? Ainda não está equacionada a questão do valor, né? O valor ainda é muito alto, você não consegue manter uma empresa de 20 funcionários num coworking e pagar um preço adequado comparado com uma locação de escritório próprio. Mas eu acho que a médio prazo isso vai se equalizar um pouco mais de valores e a gente vai ter um aumento significativo nos coworking, sim. Eles vieram para ficar e vão crescer cada vez mais. Uma alternativa também muito na linha da mobilidade, né? Da Uhum, flexibilidade da mobilidade, eu acho que em grandes uhum, centros isso se torna um ponto relevante, exatamente. né? Acho que mais até por essa questão da mobilidade, eu acho que talvez o que influencia, aí eu estou jogando para vocês, tá? Assim, eu vou dando meus achismos aqui só na minha função de jogar a bola, mas eu acho que a verificação do quanto é eficiente for o work from home vai determinar esse crescimento ou não do coworking como um elemento significativo para a mobilidade. Porque na hora do vamos ver, né, se você reduz o volume de, eh, de, eh, de idas ao escritório, as idas ao escritório passam a ser fundamentais, né? Então, e aí se o work from home funciona, não vai fazer muito sentido o problema da mobilidade resolvido pelo coworking. Não sei se essa é a situação em geral, ela faz sentido dessa forma. Bom, tem aqui algum insight sobre layout, as recepções dos andares terão que ser alteradas, teremos sapatos, que a gente estava falando agora, né? Alguma sala de limpeza e o ar-condicionado, né? Antes, sala de limpeza é um ponto bom, né? Naquilo que vocês estavam falando agora há pouco sobre mudança de processos e a questão da limpeza como item-chave aí da história, né? Exatamente. Vão ter um trabalho aumentado. Tem muita gente perguntando sobre os elevadores, sobre as maçanetas. Eu acredito que vão ser inventadas aí várias soluções, ou algumas já existem. Então, existem películas que elas são autolimpantes, né? Que você pode aplicar em elevadores. Existem sistemas que a cada tantos minutos jogam um sprayzinho no ar que dá uma higienizada. Então, assim, no caso das recepções, eu acredito que a questão de automação, né? Então, você não precisa segurar na porta, que abre automaticamente, até os próprios controles de acesso, né? Biométricos, talvez a questão de ser uma leitura mais à distância, leitura da palma da mão ou da face, pode ser que isso também ajude, eu não preciso já encostar meu dedinho ali, e eu acredito que, mas isso é fácil, isso são soluções que muitas já existem e outras vão ser aperfeiçoadas aí num curto espaço de tempo. Os fornecedores estão também buscando soluções, né? Então, acho que a indústria que atende o mercado corporativo também vai trazer alternativas, né? Acho que a reinvenção, ela é geral, né? Então, eu acho que essas inovações, essas alternativas, e às vezes, como a Denise falou, coisas que já existem, mas não eram tão usadas, vão começar a vir à tona, né? Nesse sentido, também tem uma colocação aqui sobre um nicho específico, né, de escritório da advocacia, uma visão que talvez não mude muita coisa, mas a pergunta que vem mesmo é se vocês acreditam que mudança de layout será influenciada para ser uma ferramenta de retenção e atração de pessoas, por conta da adaptação e do novo modelo de profissionais que possam buscar, né? Acho que a resposta não é nem em função da pandemia, nem em função do home office. Isso Já estava o que é. acontecendo, né? É o que é. Já vinha Assim, acontecendo. Já eu não acho né? não acho que nenhuma mudança de escritório retém ninguém. Não acho que brilhe os olhos de ninguém. Mas que é muito mais legal você trabalhar no escritório bacana, bem feito, do que trabalhar no escritório mal feito de qualquer jeito. Isso é verdade, né? Mas também a gente não pode se enganar e achar que o escritório é que vai manter uma pessoa lá fiel, enfim, não é isso que mantém, né? Ele é uma coisa legal, mas não é o que mantém.
Tem um outro ponto aqui sobre como podemos ter mais espaços flexíveis se os protocolos de higiene dizem que não devemos ficar compartilhando estações de trabalho. Aí eu acho que vai ser muito uma questão de um processo de gestão de limpeza muito mais forte, né, muito mais gerenciado, que vai permitir esse tipo de situação, né? Exatamente. Haverá muito mais necessidade de ter espaços individuais bem qualificativos para vídeo. Vocês, como sócios de bons escritórios de arquitetura e empreendedores, como estão se sentindo nesse momento? O que além do home office tiveram que mudar na estrutura de vocês, no relacionamento dos clientes? No que estão apostando para a empresa de vocês? Então, uma pergunta, eu acho que, não sei se está dentro do painel, mas vocês podem ficar à vontade de querer responder ou não. Bom, a KMX, ela está com equipe de escritório em home office, tá? Nós mandamos cadeiras ergonômicas para todos que precisavam, estamos acompanhando de perto, a gente está reforçando cada vez mais a questão do contato com a equipe, né? Então, é algo que já é nosso, essa proximidade, a gente sempre se tratou muito como uma família, então, como a gente sente falta da nossa família, a gente sente falta das pessoas. Então, a gente procura estar perto do time, né? Nós temos também o pessoal de obras, as obras estão acontecendo, mas estão acontecendo com políticas que atendam agora essas novas orientações, a questão de todo início de trabalho, tem uma conversa, reforço da higienização, dos EPIs, a gente está trabalhando mais para evitar a aglomeração, né? Então, a parte de obras está acontecendo, mas também teve uma adequação para que isso fosse possível. O contato com os clientes, a gente tem feito reuniões, tem feito calls, acho que com todo mundo, né? A gente tem conversado com muitos clientes para entender essas dúvidas todas, elas são inerentes a todas as empresas. Então, a gente senta, a gente analisa o layout, poxa, o que você acha que eu devo fazer? São muitas perguntas que eles têm, então a gente tem feito muitas reuniões de orientação, de consultoria, e abrangendo questões, como todas que foram conversadas, levantadas aqui, para que o olhar fosse um pouco mais aberto do que só o layout, do que só o espaço físico, né? Então, eu acho que é uma oportunidade para que a gente também pode se reinventar, pode entender que funciona o trabalho remoto, tá? Para a gente está funcionando super bem, mas a gente entende também que não vai ser uma política para 100% da equipe, né? Então, nós estamos pensando em fazer realmente um equilíbrio. A nossa estrutura física não vai ser alterada, mas eu acho que é um momento de experimento e de compartilhar mesmo, né? A gente tem conversado muito com o pessoal. Acho que da nossa parte, rapidamente, assim, é até engraçado, né? Porque a pandemia começou no meio da nossa obra, do nosso escritório novo, né? E a gente já tinha estabelecido que o escritório novo ia ser 100% com possibilidade de home office. Então, entrou a pandemia, a gente já estava preparado, cada um pegou seu laptop e foi para casa. Foi basicamente isso, então foi bem interessante. E sobre os clientes, eu acho que o que muda nesse momento com os clientes, a percepção que eu tenho, que é interessante, é que o leque de assunto e de assessoria e de apoio e de troca é muito maior nesse momento, né? Tudo aquilo que a gente está discutindo nesse momento aqui nesse painel é o que eu tenho discutido com todos os clientes. As demandas deles são exatamente essas demandas, os questionamentos sobre futuro, ocupação e tudo mais, né? Então, é um outro momento mesmo, outro tipo de discussão mais abrangente, mais profundo do que a gente tem naquela correria do dia a dia quando desenvolve um projeto, né? Acho que é basicamente isso. Tem uma... né? Tem uma colocação aqui, como será no pós-vacina, né? Quer dizer, aí é um
futuro bem mais adiante, até porque se a gente Aí não você sabe o que é você adensa tudo, põe 3 pessoas por metro quadrado, fica aquela porcaria de novo, aí você começa tudo de novo, é a tentar resiliência. conscientizar cliente que não funciona isso, enfim, é isso que acontece. Eu acho que tem um processo resiliente, de resiliência a conferir, né, como se diz, né? É. Existem materiais e técnicas construtivas que podem permitir a flexibilização nessa fase de mudança e adaptação. Existem materiais? Eu não entendi. Se existem Eu não materiais, entendi, desculpa. Técnicas construtivas que podem permitir a flexibilização nessa fase de mudanças e adaptação. Não eu entendi a falei, pergunta. eu acho que todo dia, eu acho que, por exemplo, com relação aos materiais que a gente tem hoje, né? Então, o mobiliário, o carpete, eu acredito que existem novos materiais já preparados para uma situação de mais higienização. Será que é isso que ele quer saber? Eu acho que olhando um outro comentário aqui, mais no sentido de será que vai se ter algum uso de material mais flexível para mudanças, né? Que você faça um tipo de reaproveitamento ou fácil de retirar e tal, para você, já que você sabe que você vai ter que talvez fazer mudanças e você não sabe quais são essas mudanças, quanto menos você sofrer com as mudanças nesse aspecto, né? Eu acho que é nesse sentido. O mobiliário de escritório, ele permite já isso, né? A maioria dos fornecedores de mobiliário de escritório já consegue montar e desmontar e remontá-lo várias vezes, né? Acredito que é legal ter essa possibilidade, né? De você ter essa flexibilidade até em função, a gente não sabe o que vai acontecer, se vai expandir, se vai encolher, se vai permanecer. Mas isso já existe, isso já é uma realidade, né? Tem uma colocação aqui sobre não tem legislação da Anvisa em relação à concentração em ambientes fechados. Não para escritório, desconheço. Talvez tenha para alguma outra coisa, mas escritório desconheço. Escritórios a Anvisa não. Antônio, qual a sugestão? Aí foi para você essa direto. Qual a sugestão para o uso dos elevadores? Não põe a mão em nada. Cotovelo. É assim, gente, enquanto não dá para não pôr a mão em nada, a gente tem que enfiar o dedinho na tecla, usa luva. Compra um pacote de luva, tem em casa, porque a volta da pandemia, a gente vai precisar de luva para um monte de coisa, tá? Quanto mais a gente evitar, melhor. O contato, ele é um contato de saliva, é um contato de respingo, é um contato de botão de elevador, é um contato de puxador de porta, o vírus vai estar nesses lugares. Então, tem que usar a luva naquilo que a gente não consegue garantir a qualidade da limpeza. É o que tem que ser assim, tá? No futuro, obviamente, todo mundo vai projetar para menos toque, né? Os projetos modernos de elevador já são um pouco mais leves do que isso. Você já usa um cartãozinho para pedir o teu andar e tudo mais, mas nesse momento compra luva. Bom, tem aqui, mesas de plataformas serão perdidas, pois as pessoas hoje trabalham uma ao lado da outra. Nesse momento faremos o xadrez, posteriormente será ultrapassado esse modelo de mobília. Voltaremos para o formato mobiliário ilha? Não, de nenhum. Ilha tem muito material, você tem que ficar limpando muito vírus, ficar limpando muita bactéria. Quanto menos material no escritório, mais ele vai ser utilizado, porque é mais fácil para limpar, mais fácil para manter a manutenção. É assim que funciona. Tá? Então, menos esse negócio de achar que vai fazer o L com um biombo alto, vai ter um criador de bactéria ali dentro, de vírus, e seja lá mais o que naquele troço de tecido, não funciona. Então, quanto mais aberto, quanto mais limpo o escritório, mais fácil a manutenção da limpeza. É isso aí. E o xadrez vai acontecer agora na retomada. E a gente não sabe o depois. Né? Xadrez. É o que ele comentou. Não, ela falou, o xadrez é uma estação sim, uma estação não, e o inverso é a mesma coisa. Então, você ocupa 50% da capacidade. Mas isso é para uma retomada. Depois, a gente não sabe ainda quais vão ser as orientações, como que a coisa vai desenrolar, na real, né?
Bom, nesse novo normal, quais os elementos que farão parte de um conjunto de espaços de trabalho além do escritório e casa, né? Então, provavelmente a gente já abordou isso, né? A questão do papel ainda do co-work, também não se sabe exatamente como é que vai acontecer em termos quantitativos, né? Mas há opções para isso. Como aumentar o distanciamento sem reduzir a densidade, né? Foi uma outra colocação aqui. Impossível. É uma lei da... É uma questão matemática. É relativa. Como aumentar o distanciamento sem reduzir a quantidade de posições de trabalho, você aplicando um rodízio de uso, exatamente. Mas a quantidade de você quantidade não dá. Mas fisicamente não dá, né? A questão, tem várias questões aqui relacionadas, na verdade, à limpeza, né? Principalmente com relação a ar-condicionado, essas questões do elevador mesmo, que aí eu acho que é muito mais a questão de processos relacionados à limpeza, processos relacionados a controle, né? E menos a mudanças de layout. Eu acho que aquela colocação lá atrás foi do Renato, da Coronet, sobre a sala de limpeza, né? Essa pode ser uma característica que venha a ser discutido como impacto de layout, né? Porque aí pode ser a questão do locker, mas o locker, né, aonde, né? E depois, antes de chegar no locker, o que é que eu faço após o locker? Pode ser em discussões que cada cliente de vocês pode vir a trazer, né? E há uma última aqui, finalmente, que a gente teve um bocado, né, de afirmações também, né? Eu estou pelo menos pegando o que vocês acham da sanitização de liberar o uso para os funcionários quando liberados, né? Eu acho que é isso que a gente também está, de certa forma, tratando aqui dessa sala até de limpeza, né? Bom, pessoal, são 10h43, a gente passou, inclusive, bastante aí do horário, né? Mas vocês veem que a gente parou a meia hora, há 40 minutos atrás o bate-papo, e foram 40 minutos só na questão das interações com as perguntas, que é muito desse propósito aqui, né? Eu queria agradecer demais ao tempo de vocês, é um tempo longo, né? Ao tempo de todos que também tiveram interesse em participar até agora daqui, né? Eu sei que é um momento também de que há tantas incertezas, tantas vontades de ter respostas, mas também não há como ter. Eu acho que é um processo muito mais de troca de pontos de vista, de aprendizados que vão somando, e cada um vai trazendo o seu contexto e tentando, através disso, somar aí as suas necessidades de tomar decisão, né? Até porque ninguém voltou ainda também, até para a gente contar uma história mais materializada. Mas eu espero que para vocês também tenha sido pouco, né? E a gente consiga se encontrar novamente em novos momentos. A gente agradece também a oportunidade, o convite, e claro, estamos abertos aí para quem um pouco mais dúvida, quiser bater um papo sobre o seu caso. A gente está à disposição nas redes, enfim, depois a gente pode compartilhar para você distribuir, enfim, mas a ideia é que a gente possa estar se ajudando nesse momento aí para que tenhamos as melhores soluções. Obrigado, Flávio. O papo foi ótimo. Perfeito. Bom, então a gente se despede aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente.